O Real Madrid é campeão da UEFA Champions League de novo. Em Wembley, o time treinado por Carlo Ancelotti bateu o Borussia Dortmund 2-0 e levantou a 15ª orelhuda em um jogo muito difícil. E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada para alguns detalhes táticos desse grande duelo na final da Champions League. Bom, campinho na tela com as formações iniciais de Real Madrid e Borussia Dortmund nessa grande decisão, sem surpresas, né? Na escalação de início, tanto o Real quanto o Dortmund mantiveram as bases, o Dortmund inclusive a mesma escalação das semifinais contra o Paris Saint-Germain, quando o time foi muito sólido, e o Real Madrid só com uma mudança no gol, o Courtois voltando na vaga que foi do Lunin em relação ao jogo contra o Manchester City. O Real Madrid veio com a mesma escalação dos duelos contra City e Bayern de Munique, mas com uma formatação um pouco diferente em campo do que a gente viu principalmente na semifinal. Naquela ocasião, o Rodrigo jogou pelo lado esquerdo e o Vinícius fez uma espécie de dupla de ataque com o Bellingham. Dessa vez o Ancelotti mexeu um pouco nessa formatação, principalmente ofensiva, e foi mudando muito esse aspecto ao longo do jogo, ao passo que a atuação do Real Madrid não encaixava. O Real Madrid não fez uma grande final contra o Dortmund. Foram pelo menos 65 minutos em que o Dortmund conseguiu marcar muito bem, dificultar a saída de bola do Real Madrid, negar boas opções no ataque e sofrer muito pouco, né? Até o gol marcado pelo Carvajal de cabeça, o Kobel não tinha feito nenhuma grande defesa dentro do confronto. O que o Ancelotti fez de início? Trouxe o Bellingham para jogar com a bola em uma faixa um pouco mais central. Sem a bola, o Bellingham tinha a missão de fechar o lado esquerdo. Devolveu o Rodrigo para o lado direito, não mais na esquerda, como ele jogou contra City e Bayern de Munique. E deu ao Vinícius um pouco mais de liberdade. Não tanto na referência, um pouco mais pelo lado esquerdo, para ter justamente a possibilidade de receber e partir numa diagonal contra o Riverson, né, o lateral por ali, e o Hummels, né, os dois jogadores que defendiam o lado esquerdo do Borussia Dortmund. O Dortmund conseguiu bloquear muito bem o Vinícius por aquele corredor, com dobra do Sancho junto ao Riverson e um jogo muito bom do Hummels na sobra em vários momentos, né? Embora o Vinícius tenha feito o gol que decide o confronto, né? O gol do 2-0, e um pouco antes disso teve uma jogada espetacular em que ele dá uma caneta no Riverson de calcanhar. Foi um jogo em que o Vinícius teve muita dificuldade porque ele foi muito bem marcado de uma forma geral pelo Borussia Dortmund, o que foi uma base do jogo num todo, né? O Borussia teve algumas preocupações específicas e que faziam muito sentido dentro desse confronto. Então, prender os dois laterais na maioria das ocasiões, Madsen e o Riverson. O Madsen muito de olho no Rodrigo e no que o Valverde pudesse agregar naquele setor. O Riverson muito pendente do que o Vinícius pudesse fazer por ali. É óbvio que em um momento ou outro, principalmente o Riverson apoiava bastante, né? O Madsen vinha jogar um pouco mais por dentro, o Kahn fazia uma saída de 3 ao lado dos zagueiros, mas não era sempre que a gente via esse desenho do Borussia Dortmund com um dos laterais, mais o Riverson passando bastante. Então havia ali uma preocupação clara na linha defensiva e natural. E no meio campo também. E aqui alguns destaques do Borussia dentro desse jogo. O Borussia fez um jogo, do ponto de vista tático, muito bom contra o Real Madrid. Henry Kahn à frente da defesa como um primeiro volante, muito bem nos duelos, em alguns momentos no encaixe contra o Bellingham, em outros subindo para marcar o Camavinga, sem marcar individualmente de forma longa, né, percorrendo o campo inteiro assim. Eram encaixes ali no setor, no momento em que o Real Madrid tinha a bola. Por isso que eu disse que em alguns momentos ele tinha uma pressão no Bellingham e outros no Camavinga. O Sabitzer era a mesma coisa. No comecinho do jogo ficou até uma ideia de que o Sabitzer ia pressionar o Kroos, né, ia fechar a linha de passe do Kroos. Isso acabou não acontecendo. E o Kroos até pareceu livre demais em alguns momentos do jogo, mas sem conseguir conectar os passes com a mesma precisão. Não por erros dele, Kroos, mas porque o Real Madrid, num todo, estava mais bem marcado. Se o Kroos estava, entre aspas, um pouco mais livre, as outras opções todas estavam fechadas. Então o Brandt podia fazer uma pressão no Camavinga, o Kahn fechar as opções de passe no Bellingham, o ADM voltar junto com o Valverde, o Sancho ajudar contra Mendy, Vinícius Júnior e Riverson. Então foi um Borussia que congelou o jogo do Real Madrid. A possibilidade de sair jogando limpo, a possibilidade de encontrar passes entre as linhas, onde o Bellingham transita muito bem, onde o Rodrigo transita muito bem, e a possibilidade de colocar o Vinícius em velocidade, né? O Real Madrid conseguiu muito pouco isso dentro do jogo e viu as suas principais opções serem congeladas. E na contrapartida disso, o Dortmund criar. O Dortmund teve várias oportunidades de abrir o placar ao longo do primeiro tempo, muitas delas com o ADM em velocidade no corredor do Carvajal. O ADM é muito rápido e ele teve pelo menos
duas jogadas de superioridade em cima do Carvajal, em que ele recebeu, acelerou e conseguiu chegar em uma zona de finalização. Em uma delas o Courtois fez a defesa, no outro ele perdeu um pouco de ângulo e não conseguiu finalizar. Foram duas as grandes chances que o Dortmund teve. O Dortmund teve pelo menos umas 4 ótimas oportunidades de abrir o marcador e acabou não conseguindo fazer isso, né? Mas mesmo sem marcar o gol ao longo do jogo, né, pelo menos dentro até o minuto 60, 65 ali, sem também perder a qualidade de marcação, porque muitas vezes o time vai perdendo as oportunidades e vai esmorecendo dentro do jogo. Não foi necessariamente isso que aconteceu com o Borussia Dortmund dentro desse confronto, né? A gente viu até um Real Madrid que tentou variar bastante, então o Vinícius começou um pouco mais pelo lado, não exatamente como um ponta, em algum momento ele foi jogar um pouco mais centralizado, o Rodrigo veio jogar pelo lado esquerdo e o Bellingham por dentro, depois houve uma troca, o Vinícius voltou para o lado, o Bellingham foi de novo ser esse cara mais central, algo parecido com o losango que o Ancelotti desenhou lá no começo da temporada, e o Rodrigo pelo lado direito. Depois teve o Rodrigo mais aberto pelo lado direito, não como esse segundo atacante, mas como um ponta em vários momentos, e acabou também não funcionando. Então, o Real Madrid foi tentando, né, através das mudanças do Ancelotti, fazer ajustes para tentar ter alguma superioridade dentro do jogo, para tentar recuperar controle, para tentar recuperar protagonismo, para tentar ter a bola dentro do confronto. E isso acabou acontecendo muito pouco, como eu disse, repito, de uma forma geral, até o minuto 65, mais ou menos. O Ancelotti falou depois do jogo em pequenos ajustes, quando o Real Madrid volta do vestiário. Eu acho que tem um em especial, talvez um do ponto de vista tático e um outro do ponto de vista individual, que fez com que o Real Madrid, ali nos 20 minutos finais, entrasse no jogo de vez. Até mesmo antes do gol do Carvajal, já era um momento em que o Real Madrid era melhor dentro do confronto. Ele tinha a bola e conseguia empurrar o Borussia Dortmund para trás, conseguia sofrer menos e achar mais passes. O que o Ancelotti fez? Ele deu mais liberdade para o Valverde aparecer por dentro. O Valverde joga invariavelmente pelo lado direito. O Valverde apareceu em uma faixa mais central em vários momentos, muitas vezes em uma zona de criação. E deu muita liberdade, para mim, para o cara que foi o grande jogador do Real Madrid no segundo tempo. É lógico que a gente vai atribuir muito mérito aos caras que marcaram os gols, né? O Kroos bateu um escanteio espetacular para o Carvajal marcar. O Bellingham deu passe para o Vinícius fazer o segundo gol. Mas o Camavinga fez um segundo tempo muito bom. Muito bom. Sendo um jogador que muitas vezes se apresentava nas costas do Henry Khan, que às vezes estava mais preocupado com o Bellingham. Sendo o jogador que ia explorar o espaço deixado pelo Royce, que já tinha entrado no jogo naquela altura do confronto, né? Na vaga do ADM, veio jogar um pouco mais por dentro, perto do Brandt. O Sancho foi jogar do lado direito. Então o Camavinga fez uma parte final, os últimos 20 minutos do jogo do Camavinga foram muito bons. Eu acho que ele ajudou com muita energia a colocar o Real Madrid em uma outra condição dentro do confronto. Ele e o Valverde, do ponto de vista tático e de ajuste, eu destacaria nesse segundo tempo de recuperação do Real Madrid. É óbvio que a gente vai acabar caindo, né, naquele negócio do Real Madrid, da força dentro da Champions e do adversário que não consegue matar o jogo, e tem um pouco disso sim também, é claro, né? Você pressiona, cria, enfilera oportunidades e não marca o gol. Do outro lado tem o Real Madrid, um time que precisa de meia chance para ser campeão. E de novo acabou sendo um pouco assim, né? O Real Madrid não fez uma grande final, foi um time efetivo no momento certo, mas eu acho que vale destacar essa subida de produção nos 20 minutos finais, que coincide com o momento dos 2 gols marcados, alguns ajustes táticos do Ancelotti e a força desses, principalmente esses 2 jogadores, né? O Valverde e o Camavinga, mais silenciosos, é óbvio. O mérito maior vai ficar atribuído, é natural que seja ao Carvajal pelo primeiro gol e ao Vinícius Júnior pelo segundo. O Real Madrid vence o seu 15º título de UEFA Champions League com uma geração que já é vencedora e é também muito jovem. Rodrigo, Vinícius, Camavinga, Bellingham, Valverde. A gente está falando de um time que tem 23, 24, 25 anos em média, né? A defesa com jogadores um pouco mais velhos, Carvajal, o próprio Nacho, o Kroos, que está encerrando a sua participação, a sua passagem pelo Real Madrid. Vem aí Endrick, vem aí Mbappé, e um futuro que deve ser de muitas conquistas, de um Real Madrid que soube virar uma chave. Acho que esse é um aspecto muito importante nesses 11 anos que se completam, né? A gente tem o título do Real Madrid na Champions de 2014, 10 anos, né? 2014 até 2024, são 10 anos, de lá 10ª até a 15ª, ou seja, são 6 títulos de Champions League em 10 anos. É um Real Madrid com muita grana, obviamente, mas é um Real Madrid que mudou o seu perfil. Não é mais o time dos Galácticos, que lá atrás contratava Figo, Zidane, Ronaldo, que olhava para a grife dos jogadores. Hoje é um Real Madrid que tem um trabalho de scout muito forte, que contrata jogadores muito jovens, que potencializa esses jogadores, que faz desses jogadores campeões, e depois, talvez, eles possam ser vendidos. É um Real Madrid que mudou muito, mas continua sendo campeão.